Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula no Se Liga na Educação. Muito obrigada pela presença de todos. Hoje eu tô aqui com a Fabiana. Oi Fabiana. Nós vamos falar hoje, dar continuidade à aula passada. Meu nome é Edneia, eu sou professora de Ciências e nós vamos falar sobre ainda a segunda semana do PET 3 do 7º ano do ensino fundamental. Então vamos lá. Continuando a aula anterior, onde nós falamos dos reinos Monera, Fungi e Protista, hoje nós iremos falar sobre os reinos animal, vegetal e também os vírus. E, além disso, reconhecer os principais representantes desses reinos. Então, para começar, nós vamos falar sobre o reino animal. O reino animal são todos os organismos que apresentam, como célula a célula eucarionte. Então, todos eles são seres eucariontes. São heterotróficos também, ou seja, não são capazes de produzir o seu próprio alimento, Tem que consumir um organismo para poder obter a sua energia. Eles são pluricelulares. São todos que são capazes de formar tecidos pela presença de várias células? Não, existem alguns indivíduos que não formam tecido. Eles são pluricelulares, mas eles não têm a capacidade de formar tecidos, como é o caso, por exemplo, das esponjas. Eles possuem a capacidade de locomoção, mas alguns são sésseis, ok? Então, fazem parte desse grupo nós, seres humanos. Então, nós conseguimos nos locomover, mas existem alguns organismos, como os poríferos, que são sésseis, são fixos lá no fundo do mar. Eles são todos aeróbicos, Eles respiram e precisam do oxigênio para sobreviver. Seja a sua respiração pulmonada, seja a sua respiração através da dissolução do oxigênio na água. E, por fim, apresenta a reprodução sexuada, com troca de gametas e informação genética é passada de descendente para descendente, mas também existem representantes com a reprodução assexuada. Bom, eles são classificados em diversos filos. Esses filos podem ser vertebrados, com a presença da coluna vertebral e do crânio, ou então os invertebrados, que são os maiores representantes do reino animal. A diversidade é muito grande entre eles. Fazem parte do grupo dos cordados, que tem a presença da notocorda. Os anfíbios, que são os animais de pele lisa, pele úmida, e são exemplos deles os sapos, as salamandras, mas eu também tenho os répteis. Os anfíbios, eles conseguem variar de ambiente aquático para o terrestre. Parte da vida deles é no ambiente aquático e parte da vida deles é no ambiente terrestre. Já os répteis são animais que possuem pele com escamas, apresentam várias escamas, como é o caso dos crocodilos, jacarés, as cobras. E eles são animais que não conseguem regular a sua temperatura corporal. O que isso significa? Significa que eles precisam da energia solar, Então, por isso que muitas vezes vocês veem um lagarto apanha no sol para poder regular a sua temperatura interna. Isso faz com que os seres humanos, por exemplo, que são ditos endotérmicos, de sangue quente, não precise ficar lá no sol para regular sua temperatura. Nós conseguimos, através da nossa alimentação, manter uma temperatura interna, mas eles não. Mas isso para eles, nem tudo é ruim, é claro, eles não precisam se alimentar com tanta frequência como nós, que precisamos de tempo em tempo estar se alimentando para obter energia, para manter o nosso metabolismo. Eles não precisam. Então, outros representantes dos cordados são as aves, todas elas possuem penas, algumas estão aptas ao voo, outras não, com patas ou pés, e todos eles são endotérmicos também, assim como os seres humanos. Nós, estamos aqui dentro dos mamíferos, é um grupo grande,
com principal característica de apresentar as glândulas mamárias para a alimentação dos seus filhotes. Além disso, eles são animais que possuem pelos recobrindo o corpo, né, para manter o aquecimento. Outro grande grupo de cordados, né, de representantes dos cordados, são os peixes. Os peixes podem ter a presença, eles possuem a presença de escamas na pele e eles podem ter a respiração branquial, por meio das brânquias, ou então apresentar respiração pulmonar. Só que os pulmonados, né, os peixes pulmonados, eles são somente de água doce, existem poucos representantes. Aqui no Brasil nós temos alguns representantes, como a piramboia, que é o peixe cobra, lá na Amazônia. Então eles não são tão comuns assim, como todos os outros peixes que vivem em água salgada ou água doce, mas que possuem somente a respiração branquial. Com relação aos invertebrados, como eu disse para vocês, esse é um grupo gigante. Tem um número de indivíduos muito grande. E eu começo falando dos equinodermos, que são os animais que possuem um esqueleto interno, e possuem características radiais, digamos assim. Nós temos também os poríferos, que são representantes, que são organismos sésseis, ou seja, eles ficam fixados no solo, no ambiente onde ele se encontra, e eles são também filtradores. Temos os anelídeos, como o próprio nome já diz, o corpo dele é segmentado, ele é todo formado por anéis, e um grande representante deles são as minhocas e os sanguessugas. Os quinidários, que são animais que apresentam uma célula especializada e que liberam uma toxina e que também possuem o corpo radial. Temos os plateumintos, que são vermes, podem ser parasitas ou de vida livre. Representantes dos plateumintos, que eu acredito que vocês conhecem ou já tenham ouvido falar, são as tênias ou solitárias e também os esquistossômulos, que causam a barriga d'água, a xistose, muito conhecida aqui em Minas, principalmente no norte. Temos também como representante de vida livre as planárias. E os nemateumintos, que ao contrário dos plateumintos que possuem o corpo achatado, os nemateumintos possuem o corpo cilíndrico com as extremidades afiladas, mas também são considerados vermes e parasitam humanos. Esses dois grupos aqui são conhecidos principalmente por causar diferentes doenças no ser humano, né? Diferentes verminoses. Dos representantes dos nemateumintos, que eu acredito que vocês conheçam bem também, são a lombriga é um dos representantes desse grupo. Temos também os moluscos, que possuem o corpo mole, e como representante, os caramujos, lesmas, ostras, mexilhões e por aí vai. Por fim, nós temos os artrópodes. Esse, pessoal, é o que tem o maior número de representantes no mundo. Nós temos borboletas, nós temos carrapatos, escorpião, mosquitos, vários tipos de insetos que estão inseridos dentro desse grupo. A principal característica deles é que eles apresentam um exoesqueleto, que é o esqueleto externo, e também os apêndices articulados. O que isso significa? Esse esqueleto externo impede, né, limita o crescimento dele, por isso que ele faz a troca dessa capa, dessa carapaça que ele possui. Bom, agora a gente entra dentro do reino vegetal. No reino vegetal, nós vamos ter organismos eucariontes, né, com o núcleo delimitado e as diferentes organelas presentes aí. Nós temos os seres autotróficos, ou seja, todos eles são capazes de produzir fotossíntese, de realizar a fotossíntese e com isso produzir o seu próprio alimento. São seres pluricelulares,
ou multicelulares, né? Pode usar as duas palavras. E eles são todos formados, né, com clorofila. Eles possuem a presença de clorofila no indivíduo. Além disso, né, eles são classificados de acordo com a presença ou não dos vasos condutores. Os representantes, né, dos que não possuem os vasos são as briófitas. Lá vem a professora com os nomes estranhos. É super normal e comum dentro da biologia a gente ver diferentes nomes, tá? As plantas vasculares, que são aquelas que possuem o vaso condutor de seiva. A seiva, gente, é como se fosse o sangue no corpo humano. Então, a seiva nos animais é como se fosse o sangue. Ela que nutre, ela que leva esses nutrientes para esses indivíduos, tá? Então, para os vasculares, nós temos como representantes as pteridófitas, gimnospermas, e as angiospermas, ok? Todas elas possuem vasos condutores de seiva. A diferença é que, à medida que elas foram evoluindo, elas vão apresentando outras características que vão permitindo essa evolução. Basicamente, né, as mais evoluídas possuem a raiz, que vai fixar essa planta no solo e vai ajudar na alimentação dela. O caule, que vai sustentar e também vai servir de transporte para os nutrientes. As folhas, que realizam a fotossíntese, então por isso que tem aquela cor verde, por causa da presença da clorofila, que é o pigmento fotossintetizante, as flores, já presentes só nos indivíduos mais evoluídos, né, representantes lá na angiosperma, e os frutos, que servem para proteger as sementes. Então tá aqui, ó, uma imagem que eu trouxe para vocês, na qual a gente vê a presença da raiz interna no subsolo e o caule, que vai levar esses nutrientes até as folhas, onde vai ocorrer a fotossíntese. Pode ocorrer a presença dos frutos e das flores. Nesse caso aqui, é um indivíduo mais evoluído e a gente considera, então, como sendo angiosperma. As briófitas, elas são as mais primitivas do grupo vegetal, do grupo dos vegetais. Então, elas precisam muito da água para poder reproduzir e sobreviver. Representantes delas são os musgos, aquele lodo que forma lá nas pedras, próximos às cachoeiras, o lodo que forma próximo à mangueira de água do jardim, aquilo ali é briófita, são representantes das briófitas. Eu tenho também as pteridófitas, que estão ali um pouco mais evoluídas que as briófitas. Por quê? Porque elas já começam a apresentar os vasos condutores da seiva, mas elas não possuem semente nem frutos. Como representante aqui das pteridófitas, eu tenho as samambaias, aquela que vocês estão bem acostumados a ver lá na casa da avó, da mãe, e as avencas. Já as gimnospermas são indivíduos que conseguiram, por causa, né, dos vasos condutores, obter um tamanho maior. Então, elas cresceram mais. Grandes representantes desses indivíduos são os pinheiros, né, a araucária, muito presente lá no sul, em regiões mais frias. Elas já apresentam as sementes, mas não apresenta fruto, a semente dela é dita nua. Ao contrário do grupo mais evoluído, que é o grupo das angiospermas, que apresentam todas as estruturas que façam que esses seres sejam mais evoluídos. Então, ela possui caule, ela possui raiz, ela possui frutos, ela possui flores. Então, e habita uma diversidade de ambientes e habita no mundo gigantesco. Então, todas as árvores, plantas que vocês veem a presença de flores e de frutos são representantes das angiospermas.
Por fim, vocês devem estar se perguntando aí comigo, né? A professora falou de vários indivíduos, mas e os vírus? Onde que eles se encaixam nessa categoria de hierarquização na biologia, nas ciências? Bom, os vírus, gente, eles estão entre meio, né? Eles não são considerados seres vivos, por isso que eles não estão enquadrados dentro dos reinos. Então, nós estudamos vírus à parte dos demais reinos. Então, vamos lá. Os vírus são agentes infecciosos e eles são infecciosos quando eles adentram uma célula. Fora da célula, eles não possuem um metabolismo próprio, então eles vão ser considerados como inertes, tá? Mas dentro de uma célula, né, o seu ácido nucleico, ele é capaz de reproduzir. Então faz com que ele consiga infectar e gerar outras células contendo o seu DNA. Quais são as principais características, né? Eles possuem um envoltório proteico que vai proteger o material genético que fica lá dentro. Esse material genético, né, ou ácido nucleico, pode ser DNA, que contém fita dupla, ou RNA, de fita simples ou fita dupla. Existem vírus, né, eu acabei de dizer isso, que possuem DNA de fita dupla, outros RNA de fita simples ou dupla. Todos eles são parasitos intracelular obrigatório. O que isso significa? Significa que eles não conseguem fazer o metabolismo deles fora da célula. Eles precisam invadir uma célula hospedeira, seja ela eucarionte ou procarionte, para poder conseguir se reproduzir, tá? Então, o seu metabolismo só é possível graças a esse tipo de interação. Ele entra dentro da célula e consegue realizar o seu metabolismo. Então, algumas características que eu trouxe aqui para vocês, né? Por que eles não são considerados seres vivos? Primeiro, eles não possuem célula. Todo indivíduo, para ser considerado ser vivo, a primeira característica que ele apresenta é a presença da célula, e os vírus não possuem célula. Segundo, não apresentam metabolismo próprio. Eles precisam invadir uma célula para que ela produza o DNA dele, para que ela faça a reprodução do material genético. Mas o que eles apresentam que pode aproximá-los dos seres vivos? Então, nós temos, né, que eles evoluem, que eles reproduzem e também que possuem material genético. Então, tá aqui um exemplo de um vírus, para vocês verem como que ele pode se apresentar. Ele possui um capsídeo que vai proteger o material genético dentro dele. Ele possui alguns envelope que vai proteger ainda mais esse indivíduo. O material genético que fica aqui dentro, solto, que pode ser DNA ou RNA, e glicoproteínas recobrindo essa membrana por volta dele. E aí eles são classificados, né, de acordo com a presença ou não de um envelope. Casos como o do papilomavírus não possuem o envelope, mas vírus como o da herpes e o da Covid já possuem o envelope protegendo esse material, o que torna eles mais resistentes. Eu tenho esse vírus aqui que parece um robozinho, que são os vírus de bactérias, bacteriófagos. Eu tenho ainda os vírus que são vírus de vegetais, como o vírus do tabaco. E, por fim, esse outro vírus envelopado, que é o vírus da ebola. Eu trouxe um exercício aqui para a gente poder fazer junto, tá? Para caracterizar essa atividade, é a atividade 1 da semana 2. Então, vamos lá. A onça pintada, ela é uni ou pluricelular? Ela é um indivíduo pluricelular. Perdão. Então, ela tá aqui, ó. É um indivíduo pluricelular. Ai, por que não quer marcar aqui? Foi. Pluricelular. Ela é eucariota ou procariota? Ela é eucariota.
ela é autotrófica ou heterotrófica? Heterotrófica, ela não consegue produzir o seu próprio alimento, ela pertence ao reino animal. O bolor do pão, né, o fungo, é dito uni ou pluricelular? Pluricelular, unicelular são as leveduras. Eucariota ou procariota? Também eucarionte. E ela não é capaz de produzir o seu alimento, então ela é heterotrófica. E as algas verdes? São pluricelulares, são eucariontes, mas essas são capazes de produzir o seu próprio alimento. Aqui só para fechar, reino fungi e reino protista. Bom, acabamos por hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê na próxima aula. Até breve!